Felizmente, em toda a planície, não há um único grande país ou terra santa. Embora esta terra fosse enorme, ainda era desolada e pequena aos olhos daqueles grandes países. Só o território do Olimpo era 60 vezes maior que essas planícies. Era tão grande que tinha centenas de pequenos países em seu território. É por isso que, às vezes, uma guerra de pequena escala ocorria dentro do território. Esses pequenos países estavam lutando entre si e os superiores não podiam nem se incomodar com essas pessoas, pois estavam muito ocupados com um problema muito maior. Os guerreiros também pegariam algumas missões para investigar esses pequenos países. Assim como aconteceu com o Ducado Album, onde Solta lutou contra o velho que detinha o poder da maldição. Os guerreiros que fazem missões fora do Olimpo também receberam o mesmo aviso. A situação está ficando fora de controle. Marcou disse a ele. Eu entendo. Então, e os demônios? Solta assentiu e perguntou. Os demônios? O exército de demônios parou de avançar. Ainda assim, solidificou sua formação na parte sul do continente. Eles estão atualmente parados em uma luta contra os grandes países daquela terra. Nós enviamos alguns de nossos guerreiros para lá há alguns meses atrás. Marcou explicou lentamente. O exército demoníaco ocupou centenas de quilômetros de terra no território do sul. Eles estavam atualmente lutando contra o exército dos 4 grandes países naquela terra. A maioria das batalhas ainda era entre especialistas de baixo nível e não se transformou em uma guerra total de todas as principais potências. As principais potências ainda estavam se controlando. Se um se movesse, o resto seguiria o exemplo. Através da explicação de Marcou, Solta ficou feliz que o exército demoníaco ainda estava se movendo de acordo com sua memória do jogo. Se mudasse, ele ficaria preocupado e teria que fazer todo tipo de planos. Sim, senhor. Seu subordinado assentiu e saiu. Em apenas 1 minuto, voltou e deu uma caneta para seu líder de esquadrão. Marcou olhou para Solta e perguntou, você não foi despachado para o campo de batalha, certo? Contra os demônios. Bem. Não, só ouvi isso de outros guerreiros. Solta assentiu levemente. Este é mais ou menos o campo de batalha dos demônios. Marcou desenhou vários pequenos círculos no mapa e mostrou a Solta. Solta estreitou os olhos e disse interiormente, isso é mais ou menos o mesmo. Ele estava feliz que a situação aqui fosse um pouco semelhante ao jogo. Significa que ele não causou impacto nesta terra. Bem, desde que veio para cá, os únicos especialistas com quem ele lutou eram da Associação da Matéria Vermelha. Além disso, ele não fez nenhum movimento em outras áreas importantes. Aqui, a cidade Sounis, não. Deve se chamar Teatro Sounis nos próximos meses. Preciso fazer uma ampla preparação. Ele não sabia muito sobre o Teatro Sounis porque não participou dessa batalha, mas Solta sabia de uma coisa importante. Uma das frutas de mana de grau mais alto apareceria lá, uma fruta de mana de grau mítico. Chamava-se Lágrima do Poder Divino. A pessoa que o conseguiu no jogo não era outra senão o top 14 na tabela de ranking dos jogadores. Aquele homem usou o poder da fruta para conseguir todas essas façanhas e mesmo em uma entrevista, ele sempre cedia o crédito à Lágrima do Poder Divino. Solta não sabia o efeito, mas ele tinha que saber disso. É uma fruta que poderia dar a ele uma vasta quantidade de experiência? Um aumento de nível? Talvez uma habilidade única ou algumas habilidades poderosas. Ou algo que poderia melhorar os atributos tremendamente. Quem poderia saber sobre todos os detalhes da fruta de grau mítico? Ninguém sabia o seu efeito. H.U. Solta suspirou enquanto se recostava na cadeira. Se ele soubesse que isso ia para ele, deveria ter prestado mais atenção aos detalhes daquele evento. A única coisa que sabia era que uma lágrima do poder divino apareceria no Teatro Sounis nos próximos meses. Não importa o que aconteça, ele deve colocar a mão nisso. Não há como uma fruta de grau mítico ter um baixo efeito. O efeito mais baixo deve ser uma tremenda quantidade de pontos de experiência que pode aumentar diretamente seu nível em 4 ou 5. Se seu nível fosse mais baixo, provavelmente aumentaria seu nível em 7 ou talvez 8. Uma coisa é certa.
Ele encontraria os pecados capitais naquele lugar, então a preparação era tudo o que precisava. Evite chegar perto do território do sul, Marco o advertiu com uma expressão séria. Embora seja muito longe deste lugar, ainda há uma chance de você ser pego na batalha. Sem missões dos superiores, nunca entre nessa terra. Eu sei. Souta assentiu severamente. Ele valorizava sua vida mais do que qualquer outra coisa. Ele não faria algo fora de seu alcance. É isso. Marco corrigiu sua postura e acrescentou, acho que terminaremos o portal em breve. Sobre o líder da Associação da Matéria Vermelha, alguns de nossos guerreiros voltaram para o Lago do Reflexo e descobriram que os corpos de Avron e do mensageiro haviam sumido. Então sobreviveram à explosão. Souta ergueu as sobrancelhas. Eu não sei. Mas é verdade que o efeito dos colares de escravos nos executivos desapareceu, então isso indica que Avron morreu, mas talvez o mensageiro tenha levado seu corpo. Marco encolheu os ombros. Entendo, vou verificar as coisas nesta terra. Uma vez que eu tenha notado algo, irei relatar rapidamente, disse Souta. Perfeito. Marco assentiu. Souta deixou a torre depois de terminar de falar com o líder de esquadrão Marco. Ele voltou ao torneio e descobriu que estava quase no fim. Ele suspirou enquanto voltava para seu assento. Ele queria pelo menos descansar por 1 ou 2 semanas, mas parece que só poderia encurtar seu período de descanso. É mentalmente exaustivo, mas tinha que se esforçar se quisesse sobreviver. Vou terminar este festival, Souta disse em voz baixa. Onde você foi? Alice de repente perguntou a ele. Eu? Um enviado do vale chegou. Então, conversei com o líder de esquadrão Marco, que está encarregado da construção do portal. Souta respondeu a sua pergunta com um olhar cansado. Existe algo que eu possa ajudar? Alice notou seu olhar e tom, então ela sabia que Souta estava pensando em algo grande novamente. Deve ser um assunto sério. Então a única coisa que ela podia fazer era diminuir o peso que ele carregava. Sim, eu te informo mais tarde. Por enquanto, quero aproveitar meu tempo assistindo ao torneio. Souta disse enquanto forçava um sorriso no rosto. Eu entendi. Alice assentiu e sorriu gentilmente. Atualmente era a 12ª partida, a última partida do torneio superior de hoje. A partida foi entre Doranjan e Ardelo. Doranjan foi sem dúvida um dos principais candidatos, pois era um monstro na 4ª evolução. Além de Souta, não há outro monstro no nível dele em toda Astros. Ardelo era um homem de longos cabelos loiros presos em um rabo de cavalo na nuca. Ele estava usando uma máscara preta com uma roupa preta. Em suas mãos, ele segurava um par de adagas afiadas. Ele era um dos maiores especialistas da Noxious, o grupo que Franklin fundou com Isabela. Ele era forte, mas estava tendo dificuldades para lutar contra Doranjan, um monstro no 4º estágio chamado Grande Dragão Verde. O corpo de Doranjan tinha 10 metros de altura e ele tinha 15 metros de comprimento. Cada uma de suas asas media 7 metros. Suas escamas verdes brilhantes eram como uma armadura resistente que poderia rivalizar com as armaduras de grau laranja de alta qualidade. Ele abriu sua enorme boca e uma energia esverdeada jorrou como um tsunami. Merda! Ardelo amaldiçoou em voz baixa enquanto tentava escapar, mas descobriu que todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. Ele esqueceu que o espaço na arena era limitado para que não pudesse se mover da maneira que queria. Bum! Ocorreu uma forte explosão que sacudiu toda a arena. Doranjo olhou para a fumaça e disse lentamente, desista, você não é páreo para mim. Sim, um Rank S precisaria de um grupo composto por diferentes especialidades apenas para tentar lutar com um monstro recém-evoluído para o 4º estágio. Um Rank S sozinho não seria capaz de prevalecer contra um monstro no 4º estágio.